Olá, morecos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do dia e da hora que você estiver vendo. Eu sou Beta Freitas, aqui do canal Adoletras, onde eu faço resenhas sinceronas e eu trouxe mais uma hoje, vamos lá? Bom, eu terminei de ler o livro Onde Está Daisy Mason, da autora Cara Hunter, e eu vim falar com vocês sobre. Foi meu primeiro contato com essa autora, eu achei o livro muito interessante, é muito fluida a leitura. Uma coisa que eu achei diferente é que o livro ele não é dividido por capítulos. Esse livro ele tem algumas divisões, algumas quebras no texto, mas ele não é dividido em capítulos, sabe? E ele sempre retorna no passado. Por exemplo, ele está falando, o livro, a sinopse do livro fala sobre o sumiço de uma menina que tem 8 anos e que ela some de casa numa festa. Está tendo uma festa na casa dela e ela simplesmente desaparece. E a partir daí você começa a suspeitar de todo mundo. Por quê? Numa festa, onde estão todos os vizinhos, onde está o pai, a mãe, o irmão, você começa a perceber que ali existem vários suspeitos em potencial para que aconteça o sumiço, desaparecimento, sequestro, assassinato, que quer que seja, que logo no início do livro você não tem essa dimensão. Você vai descobrindo no decorrer do livro. E aí, gente, foi o meu primeiro contato com essa autora. Eu sou leitora do Harlan Coben, então assim, um livro de suspense para me prender tem que ser um livro bom, porque geralmente as tramas do Harlan são tramas muito bem amarradas, e eu percebi nesse livro que a autora ela faz questão de não deixar ponta solta. Eu pelo menos não percebi, obviamente que depende da leitura de cada um, né, da visão de cada um, da perspectiva de cada um que está lendo, mas assim, eu em momento algum senti ou percebi alguma ponta solta, por exemplo, de chegar no final e falar, mas como aconteceu isso? Ah, mas lá na frente não tem, eu não percebi isso. E aí o que acontece? O livro ele volta por diversas vezes no passado. E quando ele termina, ele tem aquela quebra de texto que eu falei, às vezes a autora é muito boa nesse sentido. Ela faz aquela quebra de texto justamente num momento crucial do que você precisa saber da história. É bem interessante, por exemplo, tá falando sobre a Daisy, sobre como é que foi o dia dela na escola e não sei o quê. E aí, quando tá, por exemplo, uma amiguinha dela da escola vai contar alguma coisa, o livro é cortado nesse momento, o texto é cortado nesse momento e há um retrospecto, há uma volta ao passado. Então, assim, é muito interessante essas voltas ao passado que a autora faz o tempo inteiro, que ela sempre te deixa com aquela sensação de que quero mais, eu preciso terminar de ler essa quebra do texto para poder voltar para o outro, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Obviamente que nesse livro, ele abre margem para você desconfiar de todo mundo, mas o foco central da desconfiança acaba sendo realmente a família dela. A gente vê no decorrer do livro que a família é extremamente disfuncional, e isso começa a despontar com a relação que ela tem na escola, com a relação das amigas. A mãe dela é uma pessoa peculiar, para dizer o mínimo. O pai dela também, o irmão dela, ela tem um irmão, o Léo, que é mais velho que ela. Então, assim, você começa primeiramente a desconfiar dos familiares, e eu acho que essas desconfianças dos familiares se estende até o final do livro, porque chega um dado momento que você fica naquela, meu Deus, mas quem estaria tão próximo a ponto de conseguir fazer alguma coisa com ela? Então, assim, é um livro bom, é um livro que te prende, é um livro que te faz pensar muito sobre a criação de uma criança, te faz pensar principalmente o quanto os adultos influenciam na vida das crianças, o quanto a criação realmente influencia na vida das crianças. E eu não esperava de forma alguma o final desse livro. Eu acho que o principal disso tudo é que esse livro tem um dos melhores plots que eu já li, pelo menos esse ano. Eu vou dizer, eu li alguns livros de romances, mas eu li mais suspense esse ano, e eu vou te dizer que esse plot me pegou assim, ó, porque assim, eu suspeitei de todo mundo, eu suspeitei do vizinho, da vizinha, da mãe, do pai, do tio, do avô, eu suspeitei de tudo que você possa imaginar, de qualquer pessoa que aparecesse no radar, eu imaginei, mas eu nunca
em momento nenhum do livro passou pela minha cabeça o que de fato aconteceu. Eu acho que eu não ouvi ainda ninguém falando que tenha desconfiado do final. Se alguém desconfiou, alguém que estiver assistiu o vídeo depois desconfiou que o final realmente foi o que acontece, vocês me comentem aqui para eu poder saber. Mas assim, eu de forma alguma desconfiei. O livro é bom, a escrita é fluida, a autora foi muito perspicaz, os personagens eles são bem construídos. Em algum momento eu senti que alguns personagens precisavam ser mais trabalhados, mas eu acho que ela não trabalhou profundamente os personagens de forma proposital também. Eu percebi que esse livro ele tem uma sequência, apesar de serem livros independentes. O detetive principal, que é o Adam Foley, ele está em outros livros dela, então pode ser que a vida dele também seja contada mais para frente, porque tem algumas coisas da vida dele, alguns indícios que vai deixando da vida dele e tal. Então, assim, eu acredito que ela possa ir mostrando outras camadas dele mais para frente. Mas, de resumão, o livro é um thriller sensacional, é um romance policial maravilhoso, é um romance policial que não te deixa perder o foco, que não te faz querer largar em momento algum. É um livro que você consegue devorar, se você tiver tempo mesmo para parar, você consegue devorar de um dia para o outro. Eu dei 4,5 estrelas, justamente por eu ter sentido talvez essa falta de profundidade em alguns personagens que eu gostaria de ter conhecido mais. Mas o livro é sensacional. Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Beijinhos.